Queridos, nós temos vivido dias de muitas dificuldades nas famílias. Casamentos bem atrapalhados, casamentos que estão passando por crises nos últimos tempos, inclusive crises que foram aceleradas ou reveladas no tempo dessa pandemia, com muita ansiedade, com muito medo, com muito descontentamento, com muitas aflições, a violência que é tão presente na vida de tantas pessoas, tantos corações endurecidos pelo pecado, os pais e os filhos em conflitos, conflitos geracionais, dificuldades de relacionamento, de entendimento, falta de diálogo, falta de tempo. Filhos rebeldes, dizemos rebeldes em contrapartida, pais que também se rebelam do seu papel de pais, muitas vezes sem dar conta daquilo que é necessário que os seus filhos recebam. Muitos filhos estão sozinhos, literalmente sozinhos. Sozinhos em casa, sozinhos no dia a dia. Pais bastante ocupados com suas aflições. Aqui não é para derramar culpas sobre você e simplesmente deixá-los na vala da culpa. Mas é para que a gente pense que nós precisamos fazer alguma coisa. As famílias estão precisando se mover para fazer alguma coisa. É hora de nós dizermos basta para o divórcio, basta para a violência, basta para as intrigas em família, basta. Mas o que vamos fazer? Ao dizermos basta, nós precisamos ter estratégias, termos maneiras. Como faremos? Nada melhor do que começarmos consultando a palavra de Deus. E eu quero começar com você a partir do que fora escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5. O Senhor vai dizer assim, lê comigo. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças. Verso 6, guarde sempre no seu coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança, trabalhando, pensando, agindo, refletindo. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Agora eu quero passar com você, ponto a ponto, dessa palavra que o Senhor nos põe como imperativo. Imediatamente após ter dito, ouça, ó Israel, ouça, povo de Deus, ouça Israel, esse povo que hoje se considera o Israel espiritual, sem desconsiderar que você, cristão, que professa o nome de Cristo, faz parte do povo de Deus em Cristo Jesus, o Israel espiritual, não se esqueça. Isso envolve compromisso, isso envolve aliança, isso envolve a graça de Cristo que nos convida para uma vida nova. Assim como aquele Israel que o Senhor planejou para ser instrumento do céu na terra, para influenciar as nações circunvizinhas, hoje o Senhor tem o Israel na terra para continuar sendo luz para os que estão em trevas.
Acontece que muitas vezes nós olhamos para a casa dos cristãos e encontramos ali trevas também. E eu me apresso em dizer para você, meu amigo, minha amiga, irmãos em Cristo Jesus, só faz sentido dizermos que somos cristãos se verdadeiramente estamos em Cristo para vivermos os frutos de Cristo em nós, a começar pelo que nós vivemos dentro de casa. Às vezes nos preocupamos em demonstrar para fora os frutos da nossa fé. Queremos que as pessoas vejam que somos crentes. Queremos que as pessoas vejam que nós somos frequentadores de igreja A, B ou C, que até mesmo somos guardadores dos mandamentos. Mas se as multidões entrassem dentro da nossa casa, que palavras ouviriam entre o marido e a mulher, entre os pais e seus filhos? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que para que os nossos filhos sejam verdadeiramente abençoados, nós, enquanto pais, precisamos estar em Deus, para que com a bênção de Deus transbordando em nós, nossos filhos recebam essa bênção e sejam iluminados, agraciados, abençoados pela presença de Deus em nós. Ouça, ó Israel, ouça, pai, ouça, mãe, ouçam avós, tios e tias, ouça a igreja, ouça a comunidade de fé, escute o que o Senhor está dizendo. Ele diz, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. O Deus da sua família, um Deus único. Ame o Senhor seu Deus. Pai, mãe, para ensinar seu filho a amar a Deus, ame o Senhor teu Deus, para que eles te vejam adorando, para que eles te vejam comungando com Cristo, para que os seus filhos tenham prazer em adorar a Deus. É preciso que você adore primeiro, é preciso que eles aprendam vendo como se adora. É preciso que eles aprendam da palavra de Deus a partir do quanto você ama a palavra de Deus. Que os seus filhos amem a Bíblia porque você ama a palavra de Deus. Você ama as coisas que pertencem ao reino de Deus. Nossos filhos aprendem pelo exemplo. Palavras são palavras e seus significados são muito importantes. Nossos discursos têm o seu lugar, mas nada se compara a arrastar os seus filhos pelo exemplo. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, pai. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mãe. Qual é a verdade do seu amor para com Deus, da sua vida, da sua entrega? De toda a sua alma, de todo o seu coração, com todas as tuas forças. Sabe o que é isso? É prioridade. Sabe o que é isso? É dar o primeiro lugar ao Senhor. É dar o primeiro lugar no seu dia. Culto, leitura da palavra de Deus, louvor. É dar ao Senhor um lugar especial para o seu encontro com Ele. Ame o Senhor seu Deus, Pai. Ame o Senhor seu Deus, Mãe, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e os teus filhos saberão desde pequeno que em tua casa há um Deus único e verdadeiro a ser adorado. E a palavra de Deus continua dizendo, como já lemos, e eu estou ponto a ponto, voltando à leitura com você, para que fique impressa em seu coração o que o Espírito nos quer comunicar, e não eu. É, antes de tudo, o Espírito do Senhor. Ainda diz assim: guarde sempre no seu coração as palavras que hoje lhes dou. Pai, mãe,
Você anda aflito, porque seu filho está descrendo de Deus ou porque não tem mais interesse pela igreja, pela palavra, está envolvido com ideias que não correspondem à fé da sua família, envolvidos com ideologias, com tantas falácias que imperam como verdade para esta geração. Como confrontá-los com a verdade se a verdade não está enraizada primeiro em seu coração? Mãe, pai, o Senhor diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Que palavras o Senhor deu? Instruções, chamado a um compromisso. Leia o livro de Deuteronômio. Leia que o Senhor pôs a bênção e a maldição como em caminhos distintos, como de fato estão, para que sejamos os que escolhem com a liberdade que Deus nos dá. Escolha a bênção ou a maldição. O compromisso com Deus ou o descompromisso com Deus. E tendo escolhido caminhar com Deus, guarde em seu coração as palavras que lhes têm sido ordenadas pelo Senhor, diz o Senhor. E ele vai dizer ainda: repita-as com frequência. Pai, repita a palavra do Senhor com frequência para os seus filhos. Mãe, insista com seus filhos desde pequenos a aprenderem a palavra de Deus e a amarem a palavra de Deus. Cause alegria no coração dos seus filhos no ensino da palavra de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. Repita com frequência. Mas nós muitas vezes vamos à igreja. Quantas vezes mesmo? Quantas vezes? Abrimos a Bíblia com os nossos filhos quantas vezes por dia? Repetimos a palavra de Deus para os nossos filhos quantas vezes por dia? Quantas? Quantas vezes acessamos o celular? Quantas vezes assistimos isso ou aquilo? Quantas vezes ouvimos isto ou aquilo, contemplamos esta e aquela outra cena, falamos sobre este e aquele outro tema? Quantos pais gastam tempo falando sobre temas que não correspondem à verdadeira educação dos seus filhos? Famílias que discutem política muito mais do que discutem a veracidade da palavra de Deus, os princípios, os valores, as promessas. Cristo Jesus, o Senhor, quanto é apresentado. O quanto se fala dos mandamentos do Senhor desde pequenininhos. Os nossos filhos são expostos à palavra de Deus com que frequência? Quanto de desenhos animados, quanto de redes sociais, quanto de séries, quanto. Agora compare com a palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é exposta a seu filho. Diz o Senhor, repita com frequência, repita com frequência. Aos seus filhos. Converse a respeito delas enquanto estiver em casa. Converse em casa. E quando estiver no caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Não são palavras minhas, são as palavras do Senhor. Queridos pais, não tem jeito. A verdadeira educação não se dá
como o ensino à distância. A relação de pais e filhos precisa ter tempo, ter presença, ter proximidade, ter intenção de junto, passo a passo, ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque você anda junto. Você precisa preparar seus filhos com a palavra de Deus, como se você fosse pai e mãe de Daniel e soubesse que Daniel seria levado à corte de Babilônia. Como se você soubesse que seu filho vai ter que enfrentar uma escola que pode, por muitas vezes, como se tem visto ao longo dos últimos dias, com muito mais frequência, pessoas que em sala de aula, em lugar de ensinar o que é necessário, fundamental a ser ensinado na escola, são ensinados contrariamente aos valores da família e você fica depois surpreso, indignado, indignada e é para ficar. Porém, pais e mães cristãos são convidados a ensinar os seus filhos a que desde pequenos sejam blindados pela palavra de Deus, de tal maneira que se levados à corte de Babilônia, sejam firmes, fortes, comprometidos com Deus eterno, porque desde pequenininhos, se não desde que estava no ventre da sua mãe fora consagrado ao Senhor, e o que mais ouviu em casa foi a respeito do Senhor. Por favor, se você não considera o que eu estou dizendo, considere a palavra de Deus. Eu só estou buscando a verdade da palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus, repita com frequência. Fale em casa, fale no caminho, fale ao deitar, fale ao levantar. Ensine ao seu filho, insista, repita. Não desista. Porque seus filhos estão enfrentando Babilônia nos dias de hoje, como Daniel enfrentou naqueles dias. Mas como estão nossos filhos hoje? Serão vencidos por esta Babilônia moderna? Serão vencidos, serão tragados pelos costumes de Babilônia? Sentarão e comerão com o rei as iguarias do rei? Estamos preparando filhos para enfrentar a Babilônia moderna? Como? Não temos tempo. Estamos ocupados demais? Já é comum, já é jargão de todos os dias dizer que estamos morrendo de trabalhar e que não temos tempo. Não temos tempo para nada. Nem para aquilo que é tão importante quanto devolver os filhos ao Senhor, os filhos que Ele nos deu. Quando Deus nos confiou filhos, Ele confiava que nós teríamos o compromisso de honrar essa maternidade e essa paternidade, não dando tudo o que os nossos filhos querem ou precisam de bens materiais. Precisam? Quantas coisas nós achamos que precisamos, mas não é prioridade? Quantos pais acham que é importante ou que seja necessidade ter um smartphone, ter computador, ter roupa, ter sapato, ter além da necessidade? Muitas vezes nós estamos perdidos, sabe? Materialistas demais. Já não é mais pelo pão de cada dia, é pelo supérfluo mesmo. É pelo supérfluo. Por banalidades. Enquanto nossos filhos estão sozinhos lidando com Babilônia.
Nossos filhos estão lidando sozinhos com os ensinos de Babilônia. Estão acreditando. E já estão com a mentalidade de Babilônia. E nós ficamos de braços cruzados, enquanto uma lágrima rola, e diz, o que eu vou fazer? Ou o que põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Nós erramos quando deixamos nossos filhos sozinhos em Babilônia. Quando nós não preparamos nossos filhos para enfrentar Babilônia, porque nós não tivemos tempo, nós não repetimos com frequência a palavra de Deus para os nossos filhos. Muitos dos nossos filhos repetem com mais frequência o que houve um desenho animado repetindo 24 horas na sua cabeça. Obviamente, 24 horas, modo de falar. Mas é um desenho animado que vai dizer papai bobinho, papai bobinho. E quantas crianças repetem o que o desenho diz a respeito do papai bobinho? E você sabe de quem estou falando. Mas nós não temos tempo para desligar as telas e ficar com os nossos filhos. Nós não temos tempo de dar outros brinquedos, porque, quer saber? Nas casas quase já não se tem brinquedos, desde que se tenha um celular para distrair os seus filhos. Não importa se os estudos dizem que crianças com até 5 anos não deveriam ter acesso a telas. Quem vai deixar uma criança sem ver o desenho de uma telinha, um joguinho que seja? É tão inocente. Desde que nós fiquemos despreocupados ou ocupados com outras coisas mais importantes, ainda que digamos que nossos filhos são muito importantes. Mas o que vai dizer se nós damos importância aos nossos filhos é se a verdadeira educação está sendo compartilhada. E para educar de verdade, precisa ter tempo, precisa ter intenção. Precisa ter cuidado, planejamento, precisa ter oração, precisa ter Bíblia aberta, precisa ter vozes que ensinem a criança no caminho que deve andar. E por onde você anda, mãe, pai? Que acordos vocês têm? O quanto vocês têm buscado sabedoria em Deus para salvar seus filhos de Babilônia? Separem tempo, conversem, dialoguem muito. Abram questões importantes com seus filhos, escutem seus filhos. Eles têm dramas, eles têm dores. Os meninos sofrem, as meninas sofrem. Eles precisam de terapia, de psiquiatra, eles têm transtornos, eles têm ansiedade, eles têm depressão, eles têm medo, eles têm angústia. E onde vocês estão? E onde nós estamos? Trabalhando feito loucos para o pão de cada dia? É mesmo pelo pão de cada dia? Ou é para o supérfluo? Enquanto nossos filhos sofrem sozinhos nessa Babilônia, o que nós estamos fazendo? Pai, eu vou orar por você agora. Mãe, eu vou orar por você agora. Filhos, eu vou orar por vocês agora. Eu vou orar como família, porque eu sei que nós estamos vivendo tempos muito difíceis e nós precisamos muito do Espírito Santo para que nós não sejamos vencidos em Babilônia. Deus amado, em Cristo Jesus, tenha piedade dos pais e dos filhos, e nós nos comprometemos a seguir o que o Senhor nos tem ensinado. O Senhor disse, pais, repitam aos seus filhos. Pais, ensinem pelo caminho. Pais, assentem-se para explicar. Pais, orem, criem laços profundos de amor. Abençoa estes pais com o Espírito Santo. Abençoa os filhos. Em nome de Jesus. Amém.